António, vamos falar sobre Touriga Nacional. Temos aqui 6 exemplos de Touriga Nacional. Vamos viajar um bocadinho pelo país. Sim. O que é que se espera de uma Touriga Nacional? A Touriga Nacional é uma casta já antiquíssima nossa. Eu penso que da casta se espera um pouco de plasticidade. É uma casta muito plástica e adaptável, que demonstra um pouco do que o solo nos traz. E é muito... tem sempre a representatividade da casta, ao mesmo tempo que se exprime um pouco do solo. Muito bem, então ou seja, é versátil, ou seja, por onde ela está plantada... Por onde ela está plantada, o solo, aliás, o terroir no seu todo é muito bem representado na casta. Ou seja, a gente percebe sempre que é Touriga Nacional, mas tem estas nuances tem sempre as nuances do sítio de onde vem. Boa, acho que isso é interessante para quem está a ver isto, para perceber realmente que a Touriga Nacional tem sempre o seu caráter bem marcado. Muito bem marcado. Encontramos neste vinho? Sim, isto é um vinho, é o Sanhinhal 2017, é um vinho de Lisboa, mais especificamente do Bom Barral. Consegues perceber isso na frescura da casta, que é uma das coisas boas desta casta, é que a casta em zonas mais frias vai demonstrar sempre fruta mais citrina, em zonas mais quentes vai à fruta preta e à tulipa. Aqui sim tem esta parte cítrica, tem um toquezinho de couro que lhe dá complexidade, é um vinho de várias camadas. Eu pessoalmente gosto muito dele no nariz. É bastante expressivo, bastante aromático. Acho que é uma das características da Touriga Nacional, não é? Aquelas castas muito recatadas ou tímidas, ela é bastante expressiva, não é? É uma casta muito expressiva, eu acho que daí ela ter ganho o relevo que ganhou em Portugal, porque a expressividade da casta cria receptividade nas pessoas, porque as pessoas procuram este impacto inicial que a casta tem. Chama logo a atenção, não é? Sim, na boca, eu estava a provar o vinho parece já muito pronto, muito equilibrado, taninos, porque a Touriga Nacional é famosa por ter uns taninos assim mais austeros por vezes. Aqui não. Taninos muito bem polidos, a acidez da maresia, a acidez da proximidade com o mar está cá. É um vinho ainda com muita frescura, mas que se pode consumir já, sem dúvida nenhuma. E sobretudo, nós, pelo facto de sermos sommeliers, o que é que a gente podia dar aqui de dica relativamente a algum tipo de iguaria? Em termos de temperatura, convém referir que uma temperatura um bocadinho mais baixa. A Touriga Nacional tem sempre este portento de álcool por norma, e então servi-lo sempre a 14, 15 graus. Neste caso eu iria se calhar com caça, muito provavelmente com uma perdiz no forno. Então já sabem, temos aqui o Sanhinhal com um bocadinho de caça e tomilho, precisamente para fazer o matching com a componente aromática do vinho. Manel, passamos para o próximo vinho, um vinho do Tejo. Eu gosto desta região pela heterogeneidade que existe nela. Temos um dos poucos produtores em Portugal que tem as vinhas em solos de pedra rolada branca, que é incrível, é uma vinha lindíssima. É curioso ver a adaptabilidade da Touriga Nacional neste solo, porque deve ser única, ou praticamente das únicas Tourigas nacionais neste tipo de solo. E é um vinho que é epistémico de madeira, por isso vai ser giro perceber como é que a casta se faz representar. É interessante só logo esse pormenor realmente o vinho vir de uma vinha, de uma parcela, que tem este calhau rolado, que é realmente muito pouco habitual. A gente só vê nas fotografias de Chateaubriand ou Chateau Novo do Papo, não é? Muito deixado Novo do Papo. É mesmo pouco habitual cá, muito interessante. Muito giro, pá. No nariz tem esta vertente quase de alga, de maresia, que é aliada se calhar também ao bosque que ele tem, mas um aromático diferente, completamente diferente. A gente sente aqui esta exuberância da Touriga, mas uma Touriga com uma exuberância de fruta e floral diferente. É assim algo a lembrar realmente um alecrim seco, muito bosque, muito bosque. Bosque e mar, eu acho que é aliado aqui o bosque ao mar. Toquezinho, parece quase um cravinho, que é uma especiaria muito elegante, muito interessante. Uma vertente, ou seja, é uma... Caruma, um toque quase, sim, balsâmico, dá-lhe uma nota balsâmica, que é normal na Touriga, de certa forma, mas é um balsâmico diferente. Isto é um vinho que faz as delícias de qualquer consumidor. Qualquer consumidor, ou seja, desde o mais exigente ao menos conhecedor, porque o vinho tem pormenores
que agradam para os aos dois. dois, não é? Tem bom peso, mas tem boa acidez, tem boa concentração de fruta, mas ao mesmo tempo é uma fruta que não é muito sobremadura. Eu penso que é um vinho muito bem trabalhado, que se pode, não sei se tu queres tirar algum prato para este vinho. Eu punho aqui um prato não muito forte, Certo. punho um prato com um Concordo. bocadinho mais suculência. Eventualmente Bacalhau? Algum tipo de bacalhau. O bacalhau, vamos chamar tipo com um bocadinho de caldo. Bacalhau no forno, com muito azeite. Um bocadinho de que achas? caldo. Pode ser, ou uma peça macia, tipo um lombo de porco. Por exemplo, sim, estufado. Com um bocadinho, com um toquezinho de cogumelo, assim, só para dar aqui este Concordo. aveludado. Ele não pede carnes muito, Não, muito porque fibrosas. não tem um tanino muito alto, o tanino é polido, é domado. E vamos provar um vinho de origem nacional da Beira Interior, que é uma região que está a mostrar uma Cartas. qualidade, está a dar cartas e está a surpreender, seja os... Toda a gente, eu acho que toda a toda a gente, gente, acho que toda a gente. o inófilo e o... Toda a gente, o consumidor, o Passa-me inófilo, ao teu copo para o- ver se... quem trabalha com vinho é uma região que foi demarcada em 1999 e que desde então deve ser das regiões que mais exponencialmente cresceu. Sente-se muito dinamismo na região, não Sem é? dúvida, Pronto. sem dúvida. E um estilo dos vinhos verdadeiramente particular. Este Toriga, só a primeira impressão é verdadeiramente sedutor. Pá, um ataque muito bom da madeira, uma madeira muito bem casada, aliada à fruta, que é uma fruta negra, uma fruta do bosque muito bem marcada. É muito toque engraçado floral. que viemos de regiões que parecem ter um lado, dois vinhos que parecem um lado assim mais maduro e de repente temos aqui um toque floral, uma elegância, uma vivacidade, uma subtileza. Sim, é um vinho subtil, eu acho que de maior concentração que os anteriores, de maior maturação que os anteriores, mas ainda assim, como tu dizes muito bem, com elegância, com finesse, com delicadeza. O que é que a Beira Interior traz aos vinhos, em termos de estilo? O que é que tu poderias definir? Eu acho que é o clichê, a altitude, e o que a altitude traz. Estamos numa região que potencialmente seria a região mais quente do país, visto estar na fronteira com Espanha, e a altitude vem mudar isso tudo e vem alterar geologicamente e em termos de microclima o que esperamos de uma região quente e vem oferecer este frescor. Gosto muito desta sensação, vamos chamar, não sei se a palavra é certa, mas um classicismo. É um vinho que tem Sim, estrutura, ao mesmo tempo tem um lado sem dúvida. clássico, tem concentração sem ser pesado. Não é pesado, tem a madeira marcada, mas que não é enjoativa, tem uma fruta que, de certa forma, apesar de ser madura, dá uma nuance de frescura. Eu como sommelier, olho para isto como um vinho, um potencial para estar à mesa, para se combinar com... E de guarda. De guarda E de guarda. e versátil, não é? Boa acidez, bom tanino, aqui um tanino muito mais duro, muito mais toriga, pensando na casta por si só, do que os vinhos anteriores. O vinho claramente teve um bom trabalho de madeira, a madeira muito bem casada, mas com um potencial de guarda enorme, não fosse um 17. Eu estava aqui a olhar para o vinho, a prová-lo e a imaginar, eu de repente só me estou a lembrar de um bocadinho de um cabrito assado no forno. Sem dúvida, Ou sem de dúvida. assim, Um borrego, um cabrito. Com ervas. Muitas ervas, uma proteína e uma intensidade muito alta, que é o que é preciso, com alguma gordura ou com bastante gordura, porque este vinho tem tudo para aguentar pratos de facto de difícil caráter. Manel, vamos para uma toriga de uma região que discute o berço com outra. O que é que tu achas e qual é a tua opinião sobre quem criou o quê? Bom, primeiro é importante referir que realmente o Douro é uma das regiões de referência, digamos, no perfil do que pode ser um vinho à base de Toriga Nacional. E neste caso específico, um vinho realmente do Val da Vilariça, aqui do Ataíde. Primeiro, isto é curioso porque isto é um vinho de uma parcela. Sim.
não é? Eles fazem testes, basicamente a vinha de testes da Cimiter. E sobretudo as vinhas que ali estão fazem parte de um estudo policolonal e que hoje, de certa forma, é uma referência e que ajudou muito, digamos, a escolha dos melhores clones, aquilo que é a evolução da Toriga Nacional, digamos, nos últimos 40, 50 anos no Douro. Sim, sem dúvida, e tem sido um produtor que tem ajudado muito a região e principalmente no estudo das castas, diga-se, que tem uma outra quinta que é a quinta que trouxe a tinta Roriz para Portugal e foi e ainda é um dos grandes impulsionadores da casta Toriga Nacional no Douro e que faz sempre parte dos seus lotes. Aqui, a 100%, esta vinha do Arco vem demonstrar, eu vou dizer quase o calor que o Douro Superior pode trazer, mas ao mesmo tempo com frescura, com acidez, com tensão. Não sei se concordas comigo neste sentido. Será que isso tem a ver com o facto de, até como aconteceu com o vinho anterior, hoje falamos muito um termo chamado precisão. Estamos aqui a falar de vinha em modo de agricultura biológica, sustentável. Sim. E será que isso terá algum fator no facto do vinho ter esta definição? Não é um Toriga exuberante, o que é interessante. Não é de todo, mas é um Toriga que tu metes no nariz e sentes que é Toriga. Sim. Não tem a exuberância que nós falámos anteriormente, que é representativa da casta, mas ao mesmo tempo tem este caráter de isto é Toriga. Nós cheiramos isto e dizemos assim, isto é uma Toriga e é uma Toriga do Douro. É muito identificativo da região e acima de tudo acho que tem um tanino muito polido, mas ainda assim um tanino que vai se perder durante os próximos anos porque tem vida. É interessante que isto é um vinho, tem um tanino muito típico do Douro, este tanino mais musculado, mas ao mesmo tempo sedoso. Não é agressivo. Não é agressivo. Com 12 a 15 meses de madeira de estágio e praticamente a madeira está de tal maneira fundida. Está muito bem casada. Bem casada. Não sentes a madeira. Não. Tu praticamente só sentes que tem madeira pelo músculo que ele tem, pela textura que ele tem, mas não pelas notas que a madeira por norma oferece a um vinho. Não tens baunilhas, não tens cocos, não tens nada. Isto é um vinho que apetece-me dizer que é um vinho, se por um lado tem alguma robustez, ao mesmo tempo não deixa de ser sofisticado. Não é aquele vinho austero, violento. É um vinho contemporâneo. Eu acho que apesar de ter classicismo, é um vinho contemporâneo. É um vinho que demonstra que está aqui para ser aprazível a quem gosta do antigo e a quem gosta do moderno. Já estou aqui a imaginar um rabo de boi estufado a acompanhar isto, já estou a ficar a salivar. Eu honestamente estava a pensar eu estava a pensar mais ou menos no mesmo, mas eu estava a pensar numa redução de vinho do Porto para isto. Para ir buscar uma carne assada, uma carne assada com uma redução do vinho do Porto, para ir buscar esta parte aromática que o vinho vai buscar de fruta muito madura, que o vinho do Porto também nos traz. António, e agora descemos até ao Alentejo. Sim. Com Toriga Nacional e da zona de Estremoz, de um dos produtores mais clássicos, vamos quase dizer, do Alentejo, um dos produtores mais antigos do Alentejo, a par com mais 3 ou 4 produtores que têm vindo a cimentar a sua marca e o seu trabalho e a fazer vinhos de precisão, vinhos de microvinificações, tal como esta. Que é a vinha de São Lázaro, o Toriga Nacional 2017, ou seja, realmente... A segunda edição, não é? Do meu conhecimento, sim, acho que é 2015 e 2017, que esta é a segunda edição, este é o 2017, e realmente é interessante porque estes produtores com algum classicismo, não é dos mais clássicos, mas é um produtor já com algum, pelo menos com, sim, com alguns 30 anos de história, pelo menos, sim. E que se começa a explorar o potencial e a identidade de determinadas parcelas. E eu acho que isto é muito giro, significa que às vezes quem trabalha volumes ou tem marcas icónicas também procura
alguma precisão. Sim, quem trabalha vinho mais que abranja toda a gente, consegue ter vinhos que sejam apelativos a pessoas que procuram vinhos diferenciados. E agir porque estamos a falar do Alentejo, a gente às vezes olha para os vinhos do Alentejo assim, como vinhos um pouco mais madurões, mas na verdade este vinho não é um madurão. Sentimos o calor, da região, não se pode fugir a isso. A elegância da casta. Estás a Estremoz, atenção, Estremoz é uma... Estremoz é quase... Um meio termo, permite-me a heresia, é quase um Gran Cru, é quase um sítio especial dentro do Alentejo. Não sei se concordas comigo, mas que traz aos vinhos, que aporta aos vinhos diferenciação, que traz a maturação que tu dizes, mas ao mesmo tempo traz um nervo, uma frescura, uma tensão, uma acidez, uma fibra que é distinta da restante região. Não sei se concordas. Como Gran Cru, não iria tanto, mas realmente Estremoz é uma área muito distintiva, faz ali um pouco meio termo entre Porto Alegre e aquela zona ali entre Évora. Que faz parte da região da Évora, apesar disso, faz parte da região. Uma das coisas que esta área também é muito rica é no calcário. E no mármore. E este é um vinho que é vinificado nos lagares de mármore novos e que, de certa forma, recupera um pouco aquela tradição do vinho em Portugal e dos grandes vinhos. Eu não conheço, ou deve haver poucos produtores que querem fazer grandes vinhos e que não façam em lagar ou com técnicas semelhantes. Em Portugal, a maior parte, principalmente nas regiões, em regiões como o Douro, com lagares de granito, e no Alentejo com lagares de mármore. Fazem de facto em lagar, sem dúvida nenhuma. E aqui tens essa vertente que tu disseste e referiste há pouco, onde a touriga se exprime de uma forma de maior calor, onde tu vais buscar esta fruta, quase um mirtilo muito maduro, quase uma nota de compota, mas ao mesmo tempo tens frescura, tens acidez, tens um equilíbrio pleno. Eu diria que é um vinho de equilíbrio pleno. A madeira não se sobrepõe ao vinho, está aqui, para mim, ainda a tentar encaixar dentro do vinho, ainda a tentar... É um vinho jovem, 2017, não é? Sim, exatamente. Tem 3 anos, mas considera-se de facto um vinho jovem. E a madeira está a tentar enquadrar e está a tentar encaixar, mas nota-se que está no caminho certo. Eu acho que é interessante que é o facto de, para além do produtor, da maneira de fazer, o facto das vinhas estarem nesta área de Estremoz, acho que marca aqui um ponto por este balanço entre maturação, concentração e ao mesmo tempo sem perder uma elegância própria, vamos chamar assim. Não podemos comparar com a elegância do Dão ou da Beira Interior, assim, mas realmente... Mas tem de facto elegância, é um vinho de densidade, é um vinho de opulência, mas ainda assim tu consegues finesse, eu acho que nota-se uma clara, e por acaso é giro, agora fazemos um voltar atrás, e é giro perceber que todos os produtores estão a tentar ir buscar a elegância da Touriga Nacional, e não a massividade que era procurada até há alguns anos da Touriga Nacional, que eram vinhos corpulentos, de estrutura, de muito tanino, muito de tudo. Neste momento consegue-se perceber uma procura de equilíbrio. Há uma contenção. Uma contenção, tentar não extrair demais, tentar fazer menos contacto. Nota-se, de facto, uma procura incessante do equilíbrio de uma casta que se pode tornar enjoativa se for demasiado em tudo, mas que consegue fazer vinhos de equilíbrio se for bem trabalhado. Acho que é um belíssimo exemplo da variedade que a Touriga Nacional pode mostrar, e isto é um vinho do Alentejo a mostrar esta zona em particular, uma assinatura de enologia, porque mais ou menos aquilo que eu tenho de registro do João Paulo Ramos são vinhos sempre com um balanço, nunca são aqueles vinhos extremados, nem para demasiado leves ou demasiado pesados, estão sempre ali no meio termo. O que também ajuda muito no nosso trabalho, ou para o consumidor, quando precisa de um vinho que consiga responder às solicitações de momentos de consumo, acredito que seja um vinho também que ajudará à mesa e com alguma facilidade. O que é que tu achas
que vai diferenciar a Touriga Nacional do Dão e porquê servir uma Touriga de uma região que supostamente é mais delicada, mais delgada no final? Porquê é que achas que estamos a fazer isto? Só para saber a tua opinião. Na verdade, o Dão é conhecido pela elegância e a Touriga Nacional é uma das seus expoentes máximos em termos de expressão de elegância. O Dão é variado e este é um Touriga que vem de uma área que eu particularmente sou fã, que é aquela sub-região da Serra da Estrela, onde a questão da altitude também propiciona que os vinhos tenham uma identidade muito própria. E este é um produtor que também procura explorar ângulos e ideias sobre novos caminhos, sobre o que é que o Dão pode ser, combinando entre a tradição e alguma interpretação moderna, mas este é sobretudo um vinho de Touriga Nacional de vinhas velhas. Esta região, nesta sub-região, é bastante... Centenárias, quase centenárias. Exatamente, é bastante proeminente. É giro, olhando para a cor, é engraçado ver que é o vinho mais violeta que nós temos em termos de cor. Nenhum vinho nos deu tanta púrpura nos seus laivos como este vinho. É incrível, porque de facto a Touriga Nacional tem essa nuance de cor mais violeta e este é o vinho que se exprime mais nessa cor. Achas que isso é porque eles podem extrair um bocadinho mais de concentração e de cor no Dão, porque à partida já é elegante e então podem ir buscar aí, ou achas que é a Touriga Nacional a exprimir-se assim no Dão? Na verdade, a Touriga Nacional tem muitas caras no Dão. E há algumas Tourigas Nacional com pouca cor, outras com muita cor, e esta, por acaso, está aqui entre um bocadinho entre as duas. Mas a puxar para muito, para muito, o que é curioso, até relacionando a casa. Por outro lado, é um vinho que mostra um pouco aquilo que é o símbolo do clichê dos vinhos do Dão, clichê no bom sentido, elegância e frescura. E acho que é... Este é o perfil. Este para mim é o perfil do Dão. A sub-região Serra da Estrela, põe espreme-se na mousse. Sim, eu aqui sem dúvida consigo perceber o caráter de frescura, de acidez. Este vinho é um vinho com acidez e provando este vinho, eu diria que este vinho aguenta à vontade 20, 30 anos, sem problema nenhum. Vinho com delicadeza, com finesse, ao mesmo tempo com muita expressão de fruta, com a madeira a integrar ainda, estamos um vinho com 4 anos e a madeira ainda a integrar, a tentar integrar, não está, ainda se nota, mas eu penso que com os 20, 30 anos que este vinho tem, vou dizer, de futurologia, essa madeira irá integrar, e a finesse, a delicadeza, quase... É quase um vinho delgado, por assim dizer, mas ao mesmo tempo tem músculo, tem presença, tem perfil. Eu reconheço neste vinho realmente este potencial de longevidade. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo é um vinho, uma prova que já se prova, que prazerosa, que já se bebe bem. E que já se bebe agora. Sem dúvida nenhuma. Eu penso que é isso que a Touriga Nacional do Dão traz às garrafas e que traz à nossa mesa. É tu conseguires beber o vinho agora, que se calhar tens regiões em Portugal e no mundo que tu não consegues beber agora vinhos que aguentem 30 ou 40 anos, e aí tens outras regiões que o vinho é bom para beber agora, em Portugal e no mundo, e que se calhar não aguentam 30 ou 40 anos. O Dão traz-nos isso. O Dão consegue este binómio de prontidão, mas, e como eu disse, futurologia ou longevidade, como disseste muito bem. A grande prova, eu acho que completamente distintos uns dos outros e identificativos de cada uma da região, que eu acho que isso é o mais importante. São vinhos que exprimem a região. Talvez o vinho do Tejo seja o mais surpreendente porque é único, mas todos os outros grandes vinhos a exprimir o que a região melhor traz à nossa mesa. O que é que achas? Acho que foi muito educativo ver a Touriga Nacional em sítios mais clássicos, tradicionais, e ao mesmo tempo ver outras caras, outras expressões da Touriga Nacional em regiões onde também se está a explorar o que é que ela pode dar. E isto, realmente, para o apreciador, o enófilo, é um caminho brilhante, sedutor, apetecível de experimentar a Touriga a nossa casta norte a sul. A nossa casta rainha.
Mais uma vez, Manel, A nossa. à nossa.